Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou Michelle Marchiori, por aqui falamos de livros e todo esse universo literário. E hoje eu vim mostrar para vocês o meu book planner. Ai, gente, eu comprei esse book planner aqui em 2024, com planos de usá-lo em 2025. Inclusive, cheguei a começar a preenchê-lo, mas não dei continuidade. Então as minhas leituras ficaram espaçadas e sem muitos registros, né? E é uma coisa que eu pretendo mudar para esse ano de 2026. E aqui estava fazendo o meu planejamento de leituras, inclusive imprimi capinhas de livros, dos livros que eu já pretendo ler em 2026, inclusive saiu 2 vídeos aqui no canal de leituras que eu pretendo fazer esse ano. Vou deixar linkado aí para vocês, um de desafio e outro são 12 livros que eu pretendo ler esse ano. Então, como eu me propus a fazer essas leituras, eu já coloquei as capinhas aqui, porque eu ia preencher o primeiro livro que eu terminei esse ano, que foi A Empregada, de um... E por que eu comecei a ler esse livro nesse ano? Porque nós planejamos ir assistir a adaptação e foi uma leitura extra do meu clube do livro. Então lemos em conjunto, falamos sobre o livro, que a gente achou e fomos assistir o filme. Então é o primeiro livro do ano que eu finalizei e aí eu ia preencher aqui o meu book planner e por que não mostrar para vocês o que eu vou usar e mais ainda, mostrar para vocês o que eu uso assim no decorrer das minhas leituras e também o que eu tenho usado para minha leitura bíblica. Então, o vídeo vai ser mais ou menos isto. E eu acho que agora eu vou virar a câmera para poder mostrar para vocês melhor, porque eu acho que mostrando assim não vai ficar tão bom. E é isso, vamos ver se vai dar certo. Então vamos lá, antes de mostrar propriamente o planner, o book planner, eu quero mostrar para vocês o que eu uso no decorrer da minha leitura, porque podem ser dicas úteis aí para quem ainda está começando o hábito de anotar nos livros, marcar, enfim. Eu peguei aqui parte do meu estoque de flags. Eu gosto muito dessas mais fininhas. Elas não são em papel, elas são em plástico. Eu acho que talvez dá para ver aqui. Eu tenho uma preferência por esses tons pastéis, mas também essas cores mais vibrantes. Eu gosto, dependendo da capa. Então eu tenho alguns aqui. A maioria eu compro na Shopee mesmo, mas as últimas vezes que eu tentei comprar não chegou. Então, vez ou outra que eu acho uma promoção, eu acabo comprando. E essa aqui foi que eu achei em promoção na Livraria Leitura. Então, trouxe para casa. Essa aqui eu nunca usei. Então, vai ser a primeira vez que eu vou usar, vai ser esse ano, porque ela é bem maior. Talvez eu divida ela ao meio. Eu não sei como é que vai ficar a questão da cola. Mas é uma boa opção para quem não gosta de riscar o livro e quer colocar só essa flag, né? Essa marcação, então fica como uma opção. Esse aqui até veio numa caixinha, ó. Então é bem legal de deixar em cima da mesa. Não é tão bom quanto essas aqui, que são bem fininhas, para deixar dentro do livro. Porque a maioria das vezes ou eu deixo assim no livro, ou eu tiro. Deixa eu até tirar a que eu tô usando aqui, eu tô usando a amarela. E aí eu tiro e coloco aqui, na primeira folha ou aqui, porque aí facilita na hora da leitura ir tirando e colocando no decorrer do livro, né? Então é assim que eu faço, porque ela tem essa colinha, não é uma cola muito forte, mas nos livros que eu faço marcação, quase nenhum saiu assim, porque uma folha acaba ficando pesado, né, assim, uma folha na outra e a aderência fica melhor. Então, eu também utilizava bastante esses mais grossos aqui, essas flags mais grossas também em plástico, assim, mas eu confesso que esteticamente a mais fina me agrada mais. Então, tá vendo? Essa aqui ainda é mais fina que essa, então temos essa variação aí, e essas mais grossas eu tenho utilizado para fazer as metas dos livros, ó. Por exemplo, esse livro que a gente tá lendo, eu marquei as metas com as maiores. Então, eu tenho utilizado mais assim. E de marca páginas
Acho que é isso. Marca-páginas eu tenho um monte, aqueles que a gente coloca aqui. Eu acabei não pegando, então não trouxe, eu tenho alguns. E marca-texto, eu tenho preferência por tons pastéis. Eu gosto muito do cinza, mais pro tom de marrom. E essa aqui é o meu marca-texto favorito. Junto com essa marca aqui, Jokar Office. E eu tenho alguns. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês alguns. Ele vem, na verdade, no estojinho. E eu gosto bastante porque é mais suave, assim. Ela não transfere de uma página para outra, inclusive são os marca-páginas que eu uso nas minhas bíblias. Então esse aqui também é um dos favoritos. Eu também tenho alguns da Faber-Castell, canetas que dá para escrever, o marca-texto mesmo, são os tons pastéis que me agradam. Então eu tenho uma coleçãozinha. E gosto muito desses, mas os meus favoritos são esses aqui. E pro Book Planner, dessa vez, eu vou querer colocar as capinhas dos livros. Então, eu imprimi algumas capinhas já, que eu vou começar a colar. O primeiro livro, como eu disse, vai ser a empregada, então eu fui fazer a empregada e já decidi colocar todas as capinhas dos livros que eu já estabeleci para 2026. Então, estão aqui já impressos para a gente ir colocando aqui no Book Planner. E vamos ao Book Planner propriamente. Esse aqui, como eu disse, eu comecei a preenchê-lo ano passado e não dei continuidade, então já tem o meu nome. Eu vou passando para vocês a página. Ele é da Purpose Paper, em parceria com uma influencer. E aqui tem para você preencher o meu eu leitor, quantos livros tem no meu acervo, coisa que eu não vou fazer. Quantos livros ali, gente? Como eu já contei para vocês, eu não sou muito organizada na questão de registro de leituras. Algo que eu quero mudar para esse ano, então até por isso estamos aqui fazendo esse vídeo. Então temos aqui os lidos de 2025 que eu anotei. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês nas minhas melhores leituras de 2025 que eu tive até dificuldade de achar os livros que eu tinha lido, porque eu ficava em dúvida, será que eu li esse ano passado, ou já faz mais tempo, enfim. Foram os 2 livros que eu tinha preenchido, inclusive fiz a ficha deles e tudo. Mas então eu vou continuar aqui para 2026, vamos ver se eu consigo alterar esse 5 para um 6 aqui. A Michelle do passado ia ter um treco para fazer. Ia querer uma coisa nova, ia inventar de colocar alguma coisa, mas aqui a gente só vai fazer uma correção e preencher aqui mesmo. Mas o planner é bem legal. Esses são livros que eu abandonei. Gente, misericórdia, tomara que eu não abandone tudo isso. Eu achei uma lista muito extensa, 25 linhas. Não, eu não quero preencher nenhuma, mas está aqui. Então, aqui tem algumas coisas sobre objetivos, as temáticas que você tem mais interesse. Inclusive, eu estava bem focada na temática missões e mártires, porque a minha primeira leitura do ano passado foi... Opa! E essas folhas saem, dá para até usar aquelas folhas do caderno inteligente, então é bem legal, dá para colocar mais folhas. Através dos portais do Esplendor, fala sobre missão, né? Sobre missão evangelística, então eu gostei bastante do tema. Eu já tinha começado até a ler outro livro, que foi esse aqui, que eu parei realmente porque eu não estava gostando, da Amy Carmichael, que também é escrito pela Elizabeth Elliot. E esses livros foram os que eu desejava ler em 2025. E lemos poucos do que eu planejei. Trilogia do Gêmeos, que entrou nas minhas leituras favoritas. Esse foi uma grande decepção. Esse livro é muito ruim. Esse foi um dos favoritos também de livros de não ficção. E ficaram esses aqui que eu não li. E planejamento de leituras por mês. Aqui eu vou querer colocar os livros do meu clube do livro. Então, vai ficar uma partezinha especial. Nós já temos definido janeiro, fevereiro, março e abril, que vão ser essa aqui. Eu já até coloquei aqui. A de janeiro é a Corcunda de Notre Dame. A de fevereiro, John Steinbeck. Olha aqui, 2 John Steinbeck logo no começo do ano, né? Com a surpresa, né? Ninguém surpreendido aqui, né? Então, em fevereiro, vamos ler
O Inverno da Nossa Desesperança. Em março, vamos ler esse aqui, O Caminho de Casa. E em abril, vamos ler uma autobiografia do ator de Friends, Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. E então, eu já até imprimi as capinhas aqui para colocar. E eu acho que eu vou colá-las aqui e depois vou imprimir outras. Acho que vai ficar bonitinho, hein? Vamos ver. E aqui sempre tem acompanhado de algum texto. Eu achei bem legal, assim, para quem não tem hábito de leitura e pegar algumas dicas, né, algumas coisas que você pode extrair do livro. E é bem legal preencher isso porque você acaba refletindo mais sobre aquilo que você leu, e é bem legal ler depois de um tempo o que você escreveu. E eu gostei muito de ler o que eu escrevi dessas duas leituras que eu tinha registrado aqui, porque eu fiz a fichinha delas, ficou até bonitinho, coloquei um adesivo e tudo. E aqui começa as páginas pra gente preencher mesmo, propriamente, o que a gente foi lendo ao longo do ano. Então, temos muitos, né? E eu já dei uma olhada aqui, temos páginas extras. Então, se você ler mais do que as fichas ali, você consegue colocar outras, né? E esse, como eu disse, essa folhinha aqui é igual aquela do caderno inteligente, então dá para comprar e avulso. E aqui a gente tem uma parte para preencher citações, bem legal também. Confesso que eu não sou uma grande entusiasta dessas coisas espaçadas, né? Eu gosto mais da questão de preencher o livro como um todo. Mas vamos ver se eu consigo preencher essa parte também. E olha, tem bastante, hein? Agora vamos de destaques. O meu livro favorito, meu autor favorito, gênero favorito, minha vida literária. E aqui eu acho bem legal também esse... Apesar que é uma coisa não muito anual, né? É uma coisa mais da vida toda literária, mas bem legal também. É isso! Esse book planner. E aí eu vou preencher algumas coisinhas aqui com vocês. Mas antes, já deixa eu mostrar para vocês o outro planner de leitura, mais especificamente leitura bíblica. É esse aqui, Praticando a Palavra. É um journal de estudo bíblico. E esse ano eu estou usando duas bíblias diferentes. Eu tenho algumas bíblias, eu gosto muito. E eu tenho de versões diferentes, né? Então, esse ano eu estou usando essa bíblia, que é da Thomas Nelson. E eu ganhei de presente. Ela é uma bíblia que dá para anotar aqui na lateral. Em janeiro eu estou lendo o livro de Gálatas. E essa bíblia aqui é uma bíblia seca. Ela é o texto seco, ela não tem estudo. E ela é a nova versão internacional. A tradução dela, aqui na versão internacional. Então, eu gosto de ler o texto seco nessa versão. Eu acho ela um pouco mais fácil de assimilar. Então, eu leio primeiro o texto bíblico sozinha e faço as minhas anotações aqui. E no outro dia, ou no mesmo dia, dependendo de quanto tempo eu tenho de estudo bíblico, eu leio nessa aqui, que é uma bíblia mais de estudo. Então, eu faço isso. Por exemplo, no dia 1º, eu li... Deixa eu mostrar pra vocês, depois eu... No dia 1º, eu li Gálatas 1. Então, eu vim anotando aqui o meu estudo. Aqui tem outra página, que é um pouco mais pessoal, por isso eu não vou mostrar. E aí, depois eu venho e vou estudar mesmo o texto. Então, aqui, essa é uma bíblia da Fé Reformada. Deixa eu mostrar pra vocês o começo dela. Versão Almeida Revista e Atualizada. Então, é uma tradução diferente. Os termos usados são um pouco diferentes. E aqui, essa bíblia é uma bíblia mais de estudo. Então, até temos uma introdução ao livro de Gálatas, né? E explica um pouco o contexto histórico do autor e tudo. Então, eu tenho usado dessa forma. E, voltando aqui ao journal, então, temos a página aqui para colocar o nome. É bem bonitinho, então aqui tem as dicas de uso, a metodologia que propõe. Então, aqui tá falando os horários. Gente, olha o que eu escrevi aqui. Para uma mãe, isso aqui beira o impossível. Tipo isso, porque assim, o mínimo que tem aqui é meia hora, gente. Então, assim, às vezes, meia hora na parte da manhã é difícil, mas ao longo do dia dá certo. Então, aqui
já começa para você preencher, mas acho que é no final que tem um exemplo, estudando a palavra com intencionalidade. Por exemplo, aqui dá o exemplo de Efésios 4, 17 a 24, e aqui a forma exemplificativa de como você preencher isso, e eu achei bem interessante, tá sendo bem legal fazer esse estudo, e eu escolhi para ler esse ano, começar em Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e depois Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, e 1ª, 2ª e 3ª João. É a minha proposta inicial para fazer esse estudo um pouco mais aprofundado. Está aqui o Journal de Estudo Bíblico, que eu também estou gostando bastante. Eu comprei outra da Purpose Paper, olha aquela, né, a louca da papelaria. Esse aqui é o Diário de Culto, esse eu não comecei a usar. Então, é também bem legal, porque dá para você ir preenchendo, para você não perder as suas anotações do culto. Então, é bem basiquinho. Aqui tem o texto bíblico, né, o tema, quem é o preletor, e aqui mais um espaço para você anotar. Então, bem legal também. Ela é bem bonitinha, combina com as minhas bíblias que eu estou usando. Então, esse também é outro planner para eu utilizar em 2026. E vamos ao Book Planner, né? Então, eu vou anotar aqui com vocês quais os livros que eu pretendo ler, já que as minhas listas estão aí prontas, inclusive saio para vocês. 2025, gente, me dá faniquito anotar aqui, então eu tiro e anoto e depois coloco de volta. Vamos ver se eu consigo fazer um ajuste aqui. E aí, o que vocês acharam desse reajuste? Aí, esses aqui eu vou colocar 2025 para eu lembrar, depois de muitos anos, que eu tinha lido era em 2025. Então, vamos começar aqui com a empregada. Então, lidos, temos esse. E agora eu quero... Em nome de Jesus, vai ter nenhum. O que desejo ler. Então, vamos começar as listas que eu já fiz. Gente, será que eu anoto de outra cor? Mas eu gosto tanto dessa caneta aqui. Porque pra ficar diferente, né? Podia ter pensado nisso antes de anotar lá os livros. Deixa eu ver. Faz tanto tempo que eu não uso essas canetas aqui, que eu nem sei se elas estão funcionando. Deixa eu ver, vou pegar uma verdinha. Aqui eu não vou anotar o nome dos autores, porque acho que nem vai caber. Então, esses são os 12 livros do da lista dos 12 livros que eu quero ler em 2026. E agora eu vou anotar os 6 do desafio que eu fiz. O vídeo está aí no canal. Vou pegar outra cor, porque eu gostei dessa história aí de cor. Vou colocar em vermelho. Porque desafio é para fazer o leitor sangrar. Que horror. Então, temos os 6 livros do desafio. Gente, a Canção de Sangue, eu não tinha noção do tamanho que foi o livro que meu marido indicou. Gente, é um tijolo. Depois eu até quero mostrar pra vocês. Acho que no próximo vídeo eu mostro. Gente, mas o livro é dessa grossura, assim. Esse meu marido me paga. Livros que eu desejo ler, então eu vou colocar os que já estão programados para o clube. O primeiro é a Corcunda de Notre Dame, que coincidiu com os 12 livros que eu já pretendia ler. Então, o próximo livro é O Inverno da Nossa Desesperança. A Empregada, né?
que foi o livro primeiro que a gente leu esse ano. Então aqui eu vou pular o que porque nós vamos ler mais Corcunda de Notre Dame, já foi. 2, 3, 4. Nós vamos ler mais 8 livros, então vou pular aqui essas linhas. Então aqui na 41 começa outros livros que eu pretendo ler. E aqui eu já vou deixar preenchido livros que eu estou lendo. E é isso, e depois eu preencho mais coisas conforme for entrando aqui na lista de desejados, mas já é uma lista considerável, né? Vamos ver se eu leio esses que eu tinha programado pro ano passado, né? Inclusive, esses chamados para criar aqui é porque eu ia numa conferência e eu me programei para lê-lo, mas acabei não indo nessa conferência em Brasília. Então, agora vamos preencher o primeiro livro lido do ano. E é isso, gente. Depois eu vou preenchendo tudinho aqui. Principais aprendizados, não confiar no outro. Que horror. É isso, eu vou preencher depois e mostro pra vocês o que eu escrevi. Eu já coloquei a minha pontuação aqui, né? Estilo da escrita, não é uma escrita que me agradou tanto porque ela não tem muita profundidade, é uma leitura um pouco mais rasa, mas uma leitura muito rápida. Não é o estilo de escrita favorito, então 2 estrelas, mas o prazer da leitura é uma leitura que se propõe ao entretenimento, né? Uma leitura de suspense, então, assim, eu li muito rápido, compreensão 100%, porque não é um livro difícil. Relevância pessoal, gente, eu fiquei até em dúvida, porque, tipo, não tem muito, é mais de entretenimento mesmo. E uma avaliação final em 3,5 estrelas, e depois eu vou preencher aqui com mais carinho e com algo mais pessoal, né, aqui. Vou colocar aqui de volta. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me digam aí nos comentários se vocês gostam também de planejar essas leituras, escrever um pouco sobre elas, se vocês gostaram desse material, todos da Purpose Paper. Gente, não tem parceria nem nada não, eu gasto todo o meu dinheirinho mesmo lá. Porque parece assim, nossa, só usa material de lá, não é porque eu gosto mesmo, admiro muito o trabalho deles. E é isso, espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e até um próximo vídeo.